Preço do Bitcoin em 63 mil dólares no momento em que eu gravo esse vídeo, ou 327 mil reais. Então o preço do Bitcoin está caindo aí desde o seu topo em outubro. Estamos em um período de bear market e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação entre liquidez global e preço do Bitcoin, como é que isso pode impactar o preço do Bitcoin, mostrar alguns dados, alguns números, alguns indicadores e falar sobre os principais pontos do último vídeo do Cryptocurrently, que traz algumas análises técnicas, gráficos e indicadores. Vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e principalmente considere fazer parte da área de membros para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo do canal. Bom, a gente vem mostrando aqui em vários vídeos que passamos por vários momentos de medo no mercado, passamos por uma severa correção em boa parte dos modelos estatísticos das projeções aqui de preço do Bitcoin. O preço parece estar bastante descontado. Isso não significa que o preço não possa cair mais ainda, mas talvez estejamos muito mais próximos do fundo do que do topo. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, é sempre bom lembrar. Então, começando aqui pelo Bitcoin Long Term Power Law, estamos muito próximos da linha inferior, aqui a linha vermelha. Para o Bitcoin Rainbow Chart, já saímos do gráfico até na linha inferior, então estamos abaixo do limite inferior, que geralmente indica bons momentos para compras. Dando uma olhada aqui no Bitcoin Cycle Repeat Chart, vamos atualizar aqui o gráfico, mas sim, estamos então abaixo aí do projetado e se analisarmos a tendência seguindo os ciclos passados, poderíamos ter aí um topo em 2029, ali na faixa dos 300 a 400 mil reais. E para fechar, Maier Multiple, deixa eu só atualizar aqui então, 0,83, bem abaixo da média de 1,28 e bem abaixo de 1. Então todos os indicadores estão mostrando que provavelmente estamos mais próximos de um fundo do que de um topo. Mas vamos falar um pouco sobre a liquidez global, porque conforme eu já falei em vários vídeos aqui do canal, a liquidez global acaba impactando muito o preço de vários ativos, dentre eles, talvez principalmente o Bitcoin. Então é isso que diz aqui no artigo da Lynn Alden sobre a relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos. Bom, o cenário de longo prazo para os ativos de risco depende fundamentalmente da liquidez global, que é ditada pelos bancos centrais. Então aqui praticamente três pontos aqui que nós temos que abordar. A tendência de longo prazo, então, embora a liquidez global GLI tenha andado de lado ou caído recentemente, no longo prazo, inevitavelmente, ela deve subir. O sistema financeiro global atual é dependente da expansão da base monetária e da monetização da dívida exponencial dos governos. É isso que a gente consegue observar nos gráficos de perda de poder de compra das moedas, do dólar, do real e na dívida aqui também, que já passa de 39 trilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Então a gente concorda aqui que a tendência no longo prazo parece ser realmente expansão da base monetária e é exatamente por isso que ativos escassos estão se valorizando tanto. Se a gente olha SP500, se a gente olha ouro, se a gente olha Bitcoin, são ativos que se valorizaram bastante, principalmente após 2008 políticas de quantitative easing. Bom, falando agora sobre o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, mesmo com a postura mais dura, mais hawkish do novo presidente do Fed, o Kevin Warsh, na última sessão do FONC, então, onde o mercado passou a precificar até 2 aumentos de juros, o analista ali do vídeo, no caso do Cryptocurrently, aponta o seguinte, certo? Aponta que aumentos de 0,25% não são suficientes para frear a economia. E aqui, novamente, né, eu acho que sim, o presidente do Federal Reserve tem a intenção de reduzir a inflação, de parar com esse aumento de taxa de juros, mas a pergunta que fica é, será que ele realmente vai conseguir, levando em consideração a trajetória de colapso da dívida e das moedas fiduciárias? Eu acredito que não. Por mais que ele tente, ele não vai conseguir virar esse jogo. Certo. Bom, além disso, sobre expansão do balanço, então quantitative easing, diferente de crises anteriores, como 2014, 2018 e 2022, crises anteriores no Bitcoin aqui, provavelmente, né? O balanço do Fed continua a expandir, o que serve como um forte vento a favor para ativos de escassez como Bitcoin no longo prazo.
Um ponto é que talvez boa parte dessa liquidez tenha migrado para a inteligência artificial, para IPOs aí recentes, então talvez isso tenha afastado um pouco a atenção do Bitcoin. Falando um pouco sobre as narrativas de medo versus o sentimento do mercado, então no vídeo é mencionado, né, existe o argumento de que o preço atual dita as narrativas da mídia, gerando medo extremo no investidor comum, o que historicamente representa zonas de oportunidade. Aqui ele fala sobre os ciclos, né, de uma forma mais ampla. Basicamente, a gente tem um momento onde ninguém tem aí interesse no Bitcoin, todo mundo está com muito medo e o smart money, as baleias, os grandes investidores começam a fazer posições até que o preço fica muito esticado. Grandes investidores liquidam parte das suas posições, o preço começa a cair e os investidores sardinha ficam desesperados e começam a vender. Então é basicamente esse o ciclo que se repete aí no Bitcoin e inclusive em alguns outros ativos também. E é muito interessante porque realmente quando o preço está nas máximas, todo mundo está falando sobre o ativo, existe um hype brutal em relação ao tema e os investidores menos experientes estão comprando, basicamente. Isso fica claro com as notícias. Geralmente, quando o preço corrige e as melhores oportunidades surgem, a gente vê notícias tipo essa aqui, né? A primeira notícia do Infomoney. Eles consideraram colocar o caixa em Bitcoin, agora lidam com colapso, né? Aqui notícia sobre a estratégia principal Bitcoin Treasury Company. Enfim, como se isso já não fosse esperado aí nos ciclos do Bitcoin. O que deu errado no Bitcoin? Cripto perde metade do valor após máxima histórica. Veja o que esperar, né? O que deu errado no Bitcoin? Cara, é um ativo que saiu do zero e hoje vale mais de $1 trilhão de market cap, né? O que deu errado? Enfim, investidores apontam regulação e macro como principais riscos do Bitcoin. E por aí vai, né? Então bastante FUD, bastante medo no mercado e geralmente é exatamente nesse momento que surgem as melhores oportunidades. Bom, então falando aqui um pouco sobre essas narrativas e o sentimento de mercado, a gente tem aí o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, mostrando medo, né? Basicamente isso acontece em momentos de correção, de queda e de oportunidades historicamente. Em relação à capitulação dos mineradores, apontada como uma narrativa assustadora recorrente em todo o ciclo de baixa, como no fim de 2018, de 2022, por exemplo, existe aí, né, a capitulação de mineradores fracos e é um processo saudável e necessário para limpar o mercado, né, limpar aqueles mineradores que talvez não sejam com a operação tão redonda. Em relação à pressão de venda corporativa, rumores e medos sobre grandes empresas como a Strategy vendendo centenas de milhões em Bitcoin são usadas para assustar o mercado, mas o analista minimiza esse impacto no longo prazo. A gente já falou sobre a questão da rolagem da dívida da Strategy em outros vídeos aqui no canal. Eles têm quase 1 milhão de Bitcoins e isso, por um lado, pode ser perigoso, porque se eles resolverem desovar esses bitcoins, o preço pode desabar, mas ao mesmo tempo eles têm um caixa bastante sólido, aparentemente, para manter a dívida durante alguns bons anos, a não ser que o preço do Bitcoin realmente despenque muito, certo? Em um cenário muito caótico. A gente já fez essas simulações aqui em outros vídeos no canal. Bom, falando sobre análise on-chain indicadores, então, para que a gente consiga entender a atual fase do ciclo do Bitcoin, indicando aí que podemos estar próximos de um fundo. Então, existem algumas métricas e basicamente duas vertentes, né? Argumentos para um bear market tradicional, que considera preços mais baixos ainda nesse ciclo. Então, o preço realizado, Realized Price. Historicamente, o Bitcoin testa a linha de seu preço realizado em mercados de baixa severos. Se repetir o padrão, o preço poderia buscar a faixa dos $50 mil. Falando sobre o índice Sharpe do Bitcoin, o indicador ainda não atingiu a sua zona azul de sobrevenda máxima, vista nos fundos, por exemplo, de 2014, 19 e 22, sugerindo que ainda pode haver espaço para mais quedas ou consolidação até outubro. Então existem alguns argumentos aí que reforçam a tese de que o preço ainda pode cair mais. Inclusive, se a gente analisar, né, os ciclos, a gente observa que do topo ao fundo geralmente se passam 12 meses, e se isso se repetir aqui, a gente teve um topo em outubro de 25, poderíamos ter então um fundo em outubro de 26. Novamente, nenhuma garantia de que o ciclo vai se repetir dessa forma. E agora, alguns argumentos para o bear market raso, né? Um fundo próximo.
Então, argumentos que corroboram com a ideia de que já chegamos aí basicamente no fundo do poço. Então, primeiro ponto, prejuízos realizados, realized losses, dados on-chain mostram que investidores estão de fato realizando prejuízos e travando perdas. E esse comportamento é o sinal definitivo de capitulação técnica, né? Limpeza das mãos fracas. Em relação ao suprimento em lucro, supply and profit, a porcentagem de moedas que estão no lucro caiu para exatamente, para patamares idênticos aos fundos dos mercados de baixa de 2018, 20 e 22, indicando exaustão da pressão vendedora. Em relação aí à divergência altista no RSI semanal, o gráfico semanal do RSI apresenta uma divergência de alta, onde o preço faz uma mínima ligeiramente menor, mas o indicador de força RSI faz um fundo mais alto. Esse padrão tem alta taxa aí de assertividade no Bitcoin. Bom, resumindo, será que veremos o preço caindo ainda mais ou já chegamos no fundo? Talvez a resposta mais provável seja simplesmente estamos mais próximos do fundo do que do topo, mas o preço ainda pode cair um pouco mais. Antes de falarmos sobre a estratégia de acumulação e sazonalidade mencionada no vídeo, eu gostaria de lembrar que aqui na descrição tem o link da nova parceira do canal, a BingX, a BingX. Certo que é uma corretora internacional bastante conhecida e vocês ganham um voucher de até $200, conforme vocês conseguem cumprir essas tarefas aqui, né? Por tempo limitado, então... não se esqueça, aqui na descrição, link com o meu cupom de desconto, é só clicar ali, fazer o registro e cumprir aí as missões para ganhar até $200. Dito isso, vamos voltar aqui para o vídeo e lembrando também, aqui na descrição tem vários links, inclusive assessoria. Então, se você quer um acompanhamento completo aí em termos de investimentos, não só sobre Bitcoin, mas de uma maneira geral, mande uma mensagem comigo, para mim, né, no WhatsApp, pelo link aqui abaixo e... vamos conversar aí para ver se você se encaixa no perfil. Bom, vamos voltar aqui para a estratégia de acumulação e sazonalidade. Então, em relação ao tempo, né, o tempo é fundamental e fazer aportes, geralmente espaçados, costuma funcionar melhor do que tentar adivinhar o preço exato do fundo. Então aqui o chão definido, né, com base na média móvel de 200 semanas e no suporte gráfico consolidado ao longo de 2024, talvez o cenário de $50 mil possa ser o piso definitivo para o Bitcoin nesse ano. Lembrando aqui, a análise provavelmente leva em consideração cenários e probabilidades, porque no final das contas existem inúmeras variáveis e ninguém consegue ter certeza, né? Mas então, segundo esta análise, o preço de $50 mil é colocado como piso definitivo e o analista do vídeo não espera que o preço caia abaixo dessa faixa de negociação. Em relação à janela de 4 meses, a estratégia desenhada consiste em acumular Bitcoin progressivamente de maneira semanal pelos próximos 4 meses entre o momento atual, junho, e outubro, e se diz confortável em comprar Bitcoin em qualquer patamar entre $50 e $70 mil. Interessante aqui essa análise, né, essa janela. Eu estou acompanhando diariamente o preço do Bitcoin porque eu me interesso muito pelo assunto e é interessante aqui essa menção em relação a essa faixa de preço. Em relação ao histórico sazonal, em junho, historicamente, o preço acaba caindo, que está se confirmando. Em julho, geralmente, existe um alívio, né? Pensando em momentos passados, né? Caso esse padrão se repita. Agosto e setembro, historicamente, são meses de correções e quedas, e outubro, estatisticamente, é o melhor mês do ano para a performance do Bitcoin. Seria talvez o final aí do ciclo de baixa? Quero saber também a opinião de vocês nos comentários. Em relação aqui para fechar aos dados de fluxo e mercado spot, então ETFs de Bitcoin à vista, o momento atual registra estagnação e fluxos de saída, né, outflows em ETFs de Bitcoin à vista, refletindo diretamente o sentimento de medo do investidor institucional de curto prazo. Em relação a Treasury Companies, empresas de tesouraria de Bitcoin, movimentações discretas no mês de julho aí estão acontecendo. Embora compras pontuais tenham ocorrido, cerca de $100 milhões nesta semana, o ritmo diminuiu devido à volatilidade enfrentada pelos títulos de dívida dessas empresas no mercado tradicional. E aqui cabe mencionar, talvez especificamente, a Strategy, que é a maior tesouraria de bitcoins.
Bom, em relação ao preço de tela, o Bitcoin segue consolidado e brigando fortemente para se sustentar na região de suporte psicológico e técnico acima dos 60 mil dólares. E a conclusão é que o verão no hemisfério norte deve continuar sendo marcado por um marasmo, lateralização e volatilidade pontual, configurando o cenário ideal para a montagem de posições de longo prazo antes da virada sazonal de outubro. Interessante, eu achei bastante sobre esta análise. Quero saber a opinião de vocês acerca do preço do Bitcoin, que conforme eu vou finalizando este vídeo, está em 63,9 mil dólares, certo? Com uma alta aqui no momento em que eu estou gravando esse vídeo, mas ainda no período de bear market, com topos cada vez menores e fundos cada vez menores. Então, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se você ainda não deixou o like, deixe o like aqui no vídeo. Considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até breve.